Shalom, meus irmãos. Que Deus nos abençoe, nos ajude, como diz o apóstolo Paulo, seja firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Pedro, né? O apóstolo Pedro falou isso. Eu quero fazer duas perguntas inicialmente em nossa mensagem essa noite, simples. Você deseja viver um dia muito ruim, um período, uma semana, um mês, quanto tempo? Mal, com fome, com doença, com sofrimento, e depois viver uma eternidade feliz, abençoada, alegria, né? Tem tudo ali. Ou ao contrário, você quer viver aqui um período rico, feliz, e só um pedacinho pobre, ao contrário, né? E depois você morrer e sofrer lá no inferno. Você quer viver mal aqui e bem depois, ou viver mal aqui e bem depois? Tem uma pessoa na Bíblia assim, ele teve um privilégio de viver bem. Ele teve um privilégio e ele teve o estudo que a época ia dar para ele. Alguns chegam a dizer que ele estudou como se fosse uma engenharia para ser governador, para ser líder no seu país onde morava. Mas a Bíblia nos mostrou o contrário, né? Viver mal e viver na eternidade, ou viver bem e sofrer na eternidade. Diz-nos a palavra de Deus, Hebreus capítulo 11, versículo 23 em diante: pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido por 3 meses por seus pais, porque viram que ele era um menino formoso, e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que com um pouco de tempo ser provado ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que tesouro do Egito, porque tinha em vista a recompensa, pois pela fé deixou o Egito, não temendo o rei, a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não os tocasse. Aqui está uma porção da palavra de Deus, referindo-se, esse capítulo, o capítulo da fé, a Moisés. O que Moisés preferiu? Ter o gozo do Egito. O Egito naquela época era uma grande nação, tinha ali mais de 500 mil escravos que serviam a Faraó, ao rei do Egito, e Moisés então nasce, e foi criado então lá no Egito devido à perseguição que o Faraó fez aos filhos de Israel, matando todos os primogênitos. A sua mãe o escondeu, juntamente com sua família, mas chegou um momento que aquele filho teve que ser revelado, porque um menino sadio, ele naturalmente, rapidamente despertaria pela altivez de uma criança qualquer na sua infância. Meus irmãos, o que Moisés preferiu? Ele preferiu o sofrimento com o povo de Deus do que o gozo lá no Egito. Neste mundo tem muitos prazeres, muitas coisas boas que nós podemos fazer que não é pecado. Tem outros que não podemos fazer que é pecado. Você não vai assistir o carnaval, mas você pode numa festa aí que existe pela cidade afora. Não é pecado, desde que você não contamine com as coisas que ali é oferecido.
Você pode fazer um reunião na sua casa, festejar, sem fazer cometer pecado. Moisés preferiu viver com e para Deus. Quando ele foi então descoberto que ele estava defendendo o povo de Israel, o rei queria matá-lo e ele fugiu. 40 anos ficou foragido, mas Deus o chamou. E quando Deus chamou, e quando Deus chama, nós não podemos recusar. Muitos homens de Deus foram chamados, quiseram, alguns deles, escapar, como o profeta Jonas. Quando Deus manda ele a Nínive pregar, ele arranjou desculpa, pegou a passagem para Nínive, foi para Tarsis, fugindo da ordem de Deus. E Deus nos manda, deu uma ordem para nós, para nos reunirmos todos os dias na casa do Senhor, e de casa em casa pregar a palavra de Deus. Nós não podemos fugir dessa realidade. A igreja, quem é a igreja? São aquelas pessoas que têm Jesus no coração, que tem o seu nome escrito no livro da vida. E nós temos que pregar a palavra de Deus. Essa é uma ordem de Deus para nós, os crentes. Ide e pregar o evangelho a toda criatura. Como pregar o evangelho? É dar seu testemunho de fé, dar seu testemunho de como você aceitou Jesus. E você vai levar essas pessoas também a mostrar como elas podem aceitar Jesus como Salvador, pela sua vida, pela palavra de Deus, mostrando que elas são pecadoras e que precisam de Jesus Cristo. Moisés preferiu, Moisés tinha paz temente a Deus. Como é bom quando a gente pode nascer num lar de cristão, poder ensinar nossos filhos o caminho do Senhor. Quando a gente tem um lar que é temente a Deus, onde que a mentira, os vícios, comumente em pessoas como beber, fumar e outras coisas mais, possa reinar, dominar nas famílias. Mas quando a família é temente a Deus, como era a família de Moisés, Joquebed, Arão, seus familiares ali, ele, de criancinha, foi ensinado e ele não esqueceu, mesmo estando lá no palácio. Moisés sempre lembrava, sempre tinha a mente que ele não era um egípcio, ele era um judeu, e seu povo estava lá sofrendo, sendo maltratado, muitos deles até mortos pelos feitores, que às vezes não aguentava trabalhar, ele batia e chegava a matar. Moisés tinha paz temente a Deus. Então nós precisamos ser temente a Deus, para que nossos filhos, nossos descendentes possam crescer na criação evangélica, na evangelização cristã. Pois uma vez ensinada a criança, como diz lá o provérbio, ele nunca vai esquecer. Ele pode até não se converter, mas na sua memória está escrito as lembranças que seus pais o introduziram. Eu lembro de muitas coisas, de algumas coisas que minha mãe, eu ia à igreja, na escola dominical, porque era na roça, a escola dominical era 11h30 da manhã, e só tinha o culto, porque alguns meus moravam longe e não podia ficar para a noite. Mas outras vezes tinha culto nos lares, durante a semana, até mesmo domingo à tarde, quando a igreja podia mandar alguém lá para representar, para pregar, e a gente participava dos cultos. Então crescer numa família cristã é o melhor lugar que nós podemos almejar. E isso desperta em nós o interesse, como dizia Atos, todos os dias. Obviamente que hoje não é aquele mundo daquela época. Muita gente trabalha à noite, estuda à noite, não podem, mas muitos podem também. O que nós fazemos durante a noite? Assistir novela? Jornal? Não precisamos disso. Nós podemos intensificar a nossa vida na nossa comunhão uns com os outros. Em segundo lugar, Moisés viveu
na casa de Faraó, mas o ensino de seus pais ele jamais esqueceu, como está em Provérbios capítulo 5. Moisés então viveu na casa de Faraó. Ele não viu porque quis, não. Foi a sua salvação. Porque ele teria sido morto conforme a ordem de Faraó. Mas Deus escreve certo em linhas tortas. Ele levou Moisés lá para Faraó, lá para a sede de Faraó, o palácio. Para quê? Para que ele fosse educado. Ele aprendeu a lei a escrever. E ele pôde então, quando Deus o chamou para libertar, escrever a história do povo de Israel. Ele escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. Escreveu mais. O Salmo 90 é um salmo de Moisés. Outro texto vai encontrar Moisés relatando fatos da vida do povo de Deus, da vida que Deus tem para nós. Então Moisés viveu na casa do Faraó, mas não se contaminou. Moisés podia ter as mulheres que queria ter. Moisés podia se envolver, dominar quem ele quisesse, e tinha poder. Tudo aquilo que fosse agrado do Egito, ele podia fazer. Naturalmente, quando ele contrariou a política de Faraó, matando lá um soldado, ferindo outro, aí eles perseguiram a Moisés. Esse homem não pode viver, porque ele tinha descoberto que ele não era egípcio, ele era um judeu. Esse homem vai levantar juntamente com os judeus e vai revoltar e nos destruir. Então ele foi perseguido, ele fugiu. Então Moisés viveu na casa de Faraó, mas o ensino de seus pais ele jamais abandonou, de que eles tinham um só Deus, e a ele deveria servir e adorar de todo o coração. Quando a gente aprende as coisas boas, a gente jamais esquece. Obviamente, quando a gente aprende as coisas ruins, também não sai do nosso coração. Mas nós temos a escolha. Se eu sei que é errado, eu não vou fazer, mesmo que não saia da nossa mente, do nosso coração. Por que eu vou mentir? Sei que mentir é errado. Por que eu vou me prostrar diante do ídolo, que eu sei que aquele ídolo não tem vida, não pode me ouvir, muito menos pode me responder? Por que eu vou repetir coisas que o outro fez, como se fosse uma oração, quando você diretamente pode falar com Deus? Isso é preciso, muito bom. Em terceiro lugar, Moisés era um homem honesto. Moisés era um homem honesto. Ele andava segundo a lei que ele aprendeu dos egípcios, como a lei também de Deus do povo de Israel. Ele foi lá vigiar, proteger, não deixar que os soldados castigassem os seus familiares, a sua família. Sempre ele estava ali de olho, observando. E na casa de Faraó, ele fazia as coisas certas. A gente não encontra na Bíblia um deslize de Moisés lá com Faraó, que ele, aproveitando da oportunidade que ele tinha, da regalia de filho, de príncipe, para fazer o que ele queria. Ele podia ir para as boates, ele podia ter relacionamento com as moças do palácio, porque ele era filho do rei, ele era um príncipe, não teria problema nenhum, mas ele não fez isso. Porque ter um relacionamento, especialmente sexual, sem casamento, é pecado, e Moisés sabia disso, ele escreveu isso. Então a gente tem que aprender que a vida com Deus é uma vida certa, reta, de adoração, de serviço perpétuo para com Deus. E não poderia. Moisés era este homem honesto, e que a gente aprende muito com este homem de Deus, um dos maiores escritores da Bíblia. E a Bíblia sempre ensinou um homem que falava com Deus cara a cara, um homem que questionava a Deus
até das decisões de Deus, Moisés questionava. Quando Deus queria destruir o povo, Moisés: não faça isso, Senhor. Está vendo? Ele questionava as questões que Deus havia determinado para Moisés. Ele falou: não, você não faz isso não, Senhor. O que os povos vão dizer? O Senhor tirou esse povo lá para matar aqui no deserto? Então nós podemos questionar Deus dentro da Bíblia. Meu Deus, por que o Senhor está fazendo comigo? Meu Deus, por que o Senhor não arranja emprego para mim? Senhor, por que eu estou doente? Nós somos hoje, o Batista Mineiro, especialmente, triste. 2 homens de Deus morreram. Mais de 80 anos, um trabalhou aqui em Salina, organizou a igreja Batista em Salina, a igreja Batista. Outro trabalhou em Belo Horizonte, está no Vale do Aço, o João Molevade. Morreram. Vamos chegar um dia, todos nós vamos morrer. E a Bíblia diz: que você tem preparado para aquele. O que você vai dizer? O que nós vamos dizer quando nós morrermos? Quando você morrer, quando eu morrer para você? O que ele vai dizer para mim, de mim? Coitado, não fez nada, né? Em terceiro lugar, Moisés era um homem terceiro. Em quarto lugar, Moisés preferiu o Deus de Israel. Nós temos que fazer uma decisão, irmãos. Nós não podemos ficar na caimorra, não. Zigue-zague, não vai, vou, não vou. Tem muita gente assim. Não tem problema não. Todo mundo vai morrer. Não é só eu que vou para o inferno, mas muita gente. Mas o inferno cabe em todo mundo. Tem espaço. Agora o sofrimento, você não vai aguentar não, mas não vai morrer não. A homem determinado morreu uma vez, vindo então a morada da nossa vida espiritual, com Deus ou sem Deus. Se você não se arrepender dos seus pecados, não crer em Jesus e obedecer, você pode ter certeza, no céu você não entra. O dia que você chegar lá, vai olhar o livro da vida, se o seu nome está escrito lá ou não. Aqui na terra, quando nós nascemos, nosso nome é colocado lá no cartório. Quando você então vai fazer algo, por exemplo, casar, aonde que for, seu nome vai para lá naquele cartório e vai dizer que você é casado. Você não pode casar a segunda vez, a não ser que você seja viúvo ou que você seja divorciado. Mas você não pode casar se você está lá casado no cartório. É assim, é o livro da vida. Não que você é casado ou solteiro, mas está lá escrito. E muitos vão questionar: Senhor, eu não ia na igreja, todo domingo à noite eu não estava lá na igreja. E qual a resposta de Jesus? De Deus? Desculpa, de Deus? Não te conheço. Aí você vai dizer: Senhor, mas por que, Senhor? Ué, quantas vezes você estava lá, os pregadores deram oportunidade e você fingiu que não era com você? Então, obviamente, eu não estou falando no seu público para você, estou falando para todos. Cada um recebe no seu coração conforme a palavra de Deus quer, deseja para você. Então, Moisés preferiu esse Deus que é amor, que é santo. No domingo passado eu falei sobre a santidade de Deus. Justo é aquele que vive na santidade, separado daquilo que é contra a vontade de Deus. Nós somos do mundo, mas não somos do mundo. Nós somos de Jesus. E quem está com Jesus tem que viver conforme Ele quer. Não adianta eu dizer que sou cristão se eu não sigo Jesus. A Bíblia diz lá em João, lá: vós sereis meus amigos. De que maneira nós seremos amigos de Deus? Se eu fizer o que Ele manda. Vós sereis meus amigos, meus discípulos, se vocês obedecerem a minha ordem. E qual é a ordem de Jesus? A primeira ordem de Jesus é arrepender. A segunda é crer. E terceiro, obedecer. Esse tripé é muito importante, porque ele diz: quem crê
e for batizado, o batismo é sequência, é consequência da obediência, é o batismo no Espírito Santo, é a salvação. Quem crê e for salvo, esse é salvo. Uma vez salvo, está salvo para sempre, como uma criança. Pode até nascer, morrer no ventre da mãe, uma vez que está gerado lá, é vida. Infelizmente, algumas crianças morrem, até a mãe pode morrer. Hoje, graças a Deus, a medicina ajuda muito aí. Talvez naquela época passada tivesse medicina, muitos morreriam, muitas mães, porque tinha complicação nos partos. Então Deus nos abençoou muito com a medicina, levando muitas pessoas da morte, câncer, né? E tantas doenças que poderiam nos levar à morte, como no meu caso, que eu tive um infarto. Mas se eu não tivesse médico, provavelmente eu não estaria aqui mais. Então Deus nos abençoou. Então eu preferi, como Moisés, o Deus de Israel. Em quinto lugar, o Deus de Moisés lhe prometeu o quê? Liberdade. Nós cristãos temos uma verdadeira liberdade. Nós não somos escravos de algo que, se eu não fizer, eu não consigo me viver, né? Se eu não tomar uma, eu não consigo trabalhar. Se eu não fumar, eu não tenho tranquilidade. Isso não é liberdade, isso é escravidão, isso é escravo. E de outras coisas mais. Nós somos livres, nós adoramos a Deus, nós servimos a Deus. Moisés foi libertado, viveu 40 anos na casa de Faraó, mas 40 anos lá no deserto. Ele que era um príncipe, ele que era um soldado, um lutador, foi para lá cuidar agora de ovelha, ser pastor de ovelha no meio do mato, com uma família. Ele, o sogro, a sogra e mais 5 ou 6 moças, das quais uma ele constituiu esposa, casou, mas Deus o chamou para servir, para trabalhar para ele. E Moisés, então Deus prometeu a Moisés segurança. Moisés, eu estou com você, Moisés. Quem fez a sua boca, Moisés? Quem fez sua perna, Moisés? Quem fez seu coração, Moisés? Foi eu, Moisés. Vai, Moisés, estou te mandando. Ele diz para Josué: não temas, esforça-te. É assim que Deus está mandando o evangelho a gente. Não tema, não pense que vai ficar para titia, não. Não pense que vai ficar separado, não. Deus tem um plano para cada um de nós. Na hora certa, Deus vai dar a resposta para a sua necessidade. E dentro desse ponto ainda, Deus prometeu liberdade, segurança, mas o que? Vitória. Hoje nós vamos para a dominical, a vitória que Deus deu para o povo de Israel no Egito. Aquele povo saiu, passou pelo mar, lá na terra seca, no deserto, onde deveria passar, onde não tinha mar. Deus falou: volta. Aí voltou para onde tinha mar. E quando chegou no mar, Deus falou: Moisés, marcha. E passaram no meio do mar, provavelmente uns 3 quilômetros de mar. Naturalmente, um ser humano não passaria ali. Mas naquele momento Deus mandou Moisés estender o cajado, aquele mar se abriu e o povo passou em seco. Veio Faraó com seus exércitos, e quando o povo de Israel saiu, aquele mar fechou e todos foram mortos. E o povo de Israel livre, vitorioso. Aí Moisés canta, Miriam canta, louvando e adorando a Deus. Nós não podemos ir uma vitória para chegar no céu. Vai que bênção chegar no céu para fazer como Moisés, cantar, Miriam louvar a Deus, porque Ele nos deu a vitória. Mas quando nós estiver aqui de dúvida, quando nós estiver aqui, não tem problema, todo mundo faz, né? Aí a coisa fica feia. Em sexto lugar, quando andamos com Deus, ninguém nos vence. É tão bom ver alguns vídeos, é vídeo. Vai assaltar, a pessoa com a Bíblia, a pessoa mostra ali, a arma não dispara naquela pessoa.
De muitas maneiras, irmão, Deus já me livrou de assalto, né? Não sei se crime, não sei se aconteceria isso, mas um acidente já me livrou. Como eu caí de mais de 3 metros, aqui a clavícula volta do lugar, mas nada mais do que a clavícula sair do lugar aqui. Nunca me impediu fazer nada, não fiquei aleijado e vivo estou. Então, meus irmãos, Deus nos dá vitória quando nós andamos com Deus, ninguém nos vence. O que diz o Salmo 37? O anjo do Senhor, o quê? Acampa ou anda o nosso redor. Não se assuste, os anjos de Deus estão em volta de nós nos protegendo. Nada acontece se Deus não permitir. A Bíblia diz que o diabo andou em volta de Pedro, cirandando, e ele diz: o diabo, nosso inimigo, anda nos redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Olha só, irmãos, mas Deus nos defende, Deus nos protege. Você pode confiar totalmente em Deus. Então, em nossa vida, nossa andância, nós temos que andar com Deus. Quem está com Deus está protegido. Quem está com o diabo está desprotegido. Ele é mentiroso. Ele é o pai da mentira, está lá em João. Então nós temos que aprender que o diabo não presta. Eu não quero o diabo. Mas se não obedece a Deus, está obedecendo o diabo. Porque o diabo quer que você não obedeça a Deus. Deus quer que você obedeça o diabo? Não. O diabo quer que você não obedeça a Deus. E quando você não obedecer a Deus, você está obedecendo o diabo. É a lógica. E o diabo fica com raiva. Ele nos odeia. Ele quer nos matar. O apóstolo João, Daniel, Sadar, o que aconteceu com eles? Foram condenados à morte. Morreram? Não. Porque Deus estava com eles. Naturalmente, eles morreram dando testemunho, não fugiu da raia a enfrentar o diabo. Então, meus irmãos, o anjo de Deus está andando ao redor. Concluindo, em nossa vida, precisamos tomar decisão firme, às vezes contrária a muita gente. Quantas mulheres não aceitam Jesus porque o marido não quer que seja crente? Quantos maridos também não aceitam Jesus porque a mulher não deixa ele tomar a decisão de seguir Jesus? Os pais com os filhos: não, você não vai ser crente não. Eu conheço alguns que tomaram a decisão e os pais os expulsaram de casa. Aqui não entra crente não. Salomão Gisburgo, já contei isso, missionário, pregou no norte de Minas, mais no Rio de Janeiro. Um fazendeiro contratou pistoleiro para o matar. Aí quando chegou na estação ferroviária, o jagunço armado para matar, não matou porque estava com algo ali que não é característico cristão. Ao ver aquela situação, não o matou. E depois ficou sabendo que ele não morreu porque ele fumava um charuto. E o crente não fuma. Não é prático do cristão fumar. Aí ele ficou sabendo que ele não morreu por causa daquele charuto. Ele nunca mais colocou o charuto na boca. Então, aquilo que é pecado, que nos envergonha diante dos homens, a Deus, nós temos que tirar da nossa vida. Nós não podemos ficar servindo a Deus com aquilo que é contrário à vontade de Deus. O Salomão Gisburgo abandonou porque o cigarro o entristeceu, envergonhou Deus na sua vida. Mas quem quer agradar a Deus? É difícil assim? Será que é difícil agradar a Deus? Fazer as coisas certas? Difícil fazer coisa errada. Por exemplo, a pessoa quando mata a outra, para onde ela vai? Tem muita gente brava e corajoso, né? Mata a esposa, mata a namorada, mata outra pessoa ali na rua. E depois que mata, o que a pessoa faz?
Vai se entregar na polícia? Não, ele vai se esconder, ele cai fora. É corajoso, é pessoa corajosa, né? Para matar mulher, para ter criança, para chegar a polícia. Fica lá com o rabinho entre as pernas lá, caladinho. Sim, senhor, sim, senhor. Não, para trás. Sim, senhor, sim, senhor. Mas quando pega uma pessoa indefesa, principalmente um homem fisicamente mais forte que as mulheres, bate lá, ele mata. Aí ele vira um leãozinho, uma ovelhinha, humilde. Mas quando nós temos Deus, irmãos, não precisamos matar ninguém, não precisamos mentir para ninguém, nós não precisamos odiar ninguém, nós temos que amar, porque essas pessoas precisam de amor. Nosso amor, o amor de Deus na sua vida, né? Então, você quer agradar a Deus? A Bíblia diz: Deus te amou, Deus está te chamando, Deus dá prova que o amor deu para conosco. Mas quando não obedecemos, o que acontece? Mentira, só mentira. Ah, vou dar cela na igreja, eu vou. Ah, eu vou. É só mentira, irmãos. Não estou dizendo que nós somos obrigados em um culto, não. Nós temos nossa dificuldade. Acontece os problemas. Acontece, às vezes, que você não pode vir, é normal. O triste é quando vai para lugar que Deus não aprova. Esse é o problema. Mas nós temos que seguir a Deus, como a Bíblia está dizendo para nós, né? Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele era neto então de Faraó. Recusou pela fé. Olha que privilégio. Tem gente aí para falar, né? Vem cá, eu te dou muito dinheiro, vem me servir aqui, vem trabalhar para mim. Em Belo Horizonte, já não serviço para mim. Meu irmão, tem serviço, você vai lá fazer o quê? Vender cerveja? Não, vou dar. Você tem serviço para mim, não? Fui não. Eu vim passar fome? Eu passei. Fome não, necessidade. Ganhei cesta básica. Minhas contas atrasadas, todo mundo tem dinheiro para pagar. Mas não vou vender cerveja, não. Tem que vender porque senão eu não ganho dinheiro. Dá dinheiro. Mas o que adianta você ganhar de Jesus? Você ganhar o mundo e perder a sua alma. Então você precisa fazer como Moisés, ser recusado de ser filho do diabo. Porque o diabo quer isso. Vem, meu, vem. Aí as contas vêm. E não é barata, não. Você vai lá para o confodel lá e nunca mais vai sair. E vai sofrer. Porque o diabo vai sofrer. O lugar dele está reservado. A Bíblia, desde a fundação do mundo, o inferno foi preparar o diabo e seus anjos. E para aqueles que desobedecerem a Deus. Que Deus nos abençoe. Nos ajude a ser como Moisés preferiu o Senhor para o servir. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado pela tua Senhor, na noite tão especial. Ó Deus, muito obrigado, que essa semana nós comemoramos o Dia da Mulher, comemoramos também, ó Deus, essa semana, o Dia do Filho do Pastor também, ó Deus, nós comemorando, nossos filhos, ó Deus, dos quais somos pastores, ó Deus, que possam nos abençoar, que possam crescer na tua graça, e teu conhecimento cada dia mais. Ó Deus, abençoe que as duas também lutaram, e tanto outros, ó Deus, pessoas que conviveram conosco, Deus, pregando o Evangelho, pregando para nós, o pastor Zito e o pastor Sinésio, que estão na tua presença, pessoas, seus familiares, consolando, confortando, Deus, dando alegria, sabendo que eles estão lá no céu, nos esperando. Obrigado por essa oportunidade, aquele que nós estamos abençoando, Deus, que nós possamos dar uma semana bem abençoada e feliz. Eles estão procurando saúde, tratamento, Senhor abençoe, ó Deus, aquele que estão de trabalho, Senhor abençoe. Aqui tiver alguma pessoa com problema familiar também, com vizinho, então pode abençoar. Receba nossa gratidão, perdoe nosso pecado, em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém.